paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu achei bonita a saudação. Lá em Uberlândia, se eu falar paz do Senhor, a igreja responde amém. Eu achei muito bonito você responder a paz do Senhor e... Salta a terra e luz do mundo. Na terça-feira, na segunda-feira, quando eu mandei mensagem, eu achei o celular da pastora Adriana, cadê ela? Achei o celular dela e ela me cumprimentou assim, eu achei diferente. Aí eu vim aqui na oração do meio-dia com a irmã Mara, gostei bastante. Irmãos, me apresentar rapidamente, me chamo Denis Freitas, como já dito, sou diácono no Templo da Assembleia de Deus Central, lá em Uberlândia, mas sou natural daqui de Belém do Pará. Há 11 anos moro em Minas Gerais, morei 1 ano na capital Belo Horizonte, estou há 10 em Uberlândia. E hoje estou com 37 anos, me converti ao Evangelho do Senhor Jesus no ano de 2009. Sou aqui gironense, uma vida muito sofrida, passei, infelizmente, na minha juventude pelas drogas. Infelizmente, ainda hoje a gente vê muitas pessoas sofrendo nesse bairro, em Belém, nos 4 cantos, mas o Senhor há de estender a mão sobre essa cidade, como tem estendido. Converti em 2009 em outro ministério, pelo qual fiquei alguns anos, e aprove ao Senhor, no início de 2021, conheci a Assembleia de Deus, que nós chamamos de ADMP, Assembleia de Deus Missão aos Povos, pastoreada e presidida pelo pastor Álvaro Além Sanches, que eu vim com ele para cá, para Belém, na sexta-feira passada. Viemos para um congresso de missões, lá em Coaraci, veio eu, ele e o secretário de missões. Eles retornaram no domingo passado e eu fiquei mais uma semana para visitar meus amigos e meus familiares. Então, acima de tudo, eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade que tenho de subir nesse altar, nessa igreja que é um marco histórico para a nossa igreja. Louvo ao meu Senhor e abaixo de Deus quero agradecer ao pastor dessa igreja, o pastor Paulo Tavares, obrigado pela recepção, os obreiros, a pastora Adriana, a irmã Mara, que nos recebeu aqui na oração de terça-feira. Eu estive aqui em Belém, em janeiro desse ano, não tinha informação alguma acerca aqui do templo, vim aqui na porta, fiz foto, fiz vídeo, mas eu não tive o contato de alguém, então não consegui participar de um culto em janeiro. E aprovou o Senhor preparar essa viagem agora e consegui o contato da pastora Adriana. Me sinto muito honrado também com a presença do meu pai, o senhor Odenir, minha mãe, dona Iraneide, meu amigo Maxwell e meu amigo Diego, que nos acompanha nessa noite, louvando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, uma breve reflexão. Livro dos Romanos, a carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo de número 5, verso 18. Também trago a saudação da minha esposa, a irmã Poliana, que não pôde estar presente, mas se Deus nos permitir, no mês de março, estaremos aqui novamente e ela vai estar conosco. Irmãos, se tem uma coisa que pode separar o ser humano do Senhor Jesus, do centro da vontade de Deus, é o pecado. O pecado, muito à frente do próprio Satanás do inferno, o pecado é que nos afasta de Jesus. O pecado, os prazeres desse mundo, a idolatria, a mentira, o engano, os vícios, tudo aquilo que não provém de Deus, é o que nos afasta do centro da vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nessa carta, no verso 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens da face da terra, todo ser humano, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, no caso de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Muitos se tornarão justos. A gente vê, a gente nota, tem a percepção que aproximando-se a volta de Jesus, e ela é real, irmãos, ela é verdadeira, ela é real. Não deixa Satanás encher seu coração com dúvida, que desde o dia que você nasceu, você ouve isso e não aconteceu ainda.
que desde o dia que você nasceu, você ouve essa promessa e nada acontece, tudo está na mesma. Não está na mesma. Os sinais estão apontando para a volta do Senhor. O mundo cada vez mais se esfriando. As pessoas sem prazer de vir na igreja, às vezes vêm, desculpa a oportunidade que eu tenho de sentar nessa cadeira, senta no banco e participa de 2 horas de culto. Parece que é uma tabela religiosa que ela tem que cumprir semanalmente. Vem para a igreja, parece que não tem sede de Jesus, parece que não tem sede do Espírito Santo, parece que não quer conhecer mais, se aprofundar mais no centro da vontade de Deus. O mundo vai se esfriando, os sinais estão evidenciando para a volta de Cristo. E o pecado cada vez mais tomando forma até dentro da igreja. Lá em Uberlândia tem uma igreja, um outro ministério que diz assim: aqui pode tudo, menos pecar. Olha, que contraditório, como assim? Não pode. O pecado, as trevas, não andam em comunhão com a luz. Luz e trevas não se misturam. Por um pecado de um só homem, pelo erro, pela desobediência de um só homem, a saber, Adão, entrou o pecado na face da terra, e o ser humano padece no pecado quando ele rejeita aquele um pelo qual entrou a salvação do ser humano. Toda vez que eu venho aqui no meu bairro, aqui no Juruna, visitar meus pais, eu vejo jovens da minha época que ainda estão na mesma situação, vizinhos, homens e mulheres, que o diabo está humilhando, escravizando, na idolatria, nos vícios, na promiscuidade, no adultério, na prostituição, na mentira, na avareza, em tudo aquilo que se opõe a Deus. Eu fico triste, em pensamento, eu peço: Senhor, ponta de misericórdia, Senhor, revela o Espírito Santo de Jesus Cristo na vida dessa pessoa, porque somente Jesus, somente o sangue que verteu no madeiro pode lavar, pode remir e pode transformar a vida do pecador, do perdido. Como eu um dia vivi sem esperança e sem perspectiva de vida. Meu pai e minha mãe estão aqui, é testemunho que eu estou falando. Não precisa inventar historinha. E o Senhor me achou ali na passagem na Cláudia, aqui na Roberto Camelieri, entre a São Miguel e São Silvestre, e mudou a minha vida. Assim como a do Maxwell e do Diego, de todos que estão presentes. O Espírito Santo, ele tem algo para você. E o apóstolo Paulo continua. Eu quero fazer, dentro do tempo que nos foi proposto, uma leitura textual. Agora no capítulo 6, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Ele faz uma indagação: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Como posso eu um dia que eu proclamei: eu te aceito, Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador, meu autossuficiente, eu te reconheço que eu dependo só de ti, que não sou por ti e para ti. Como pode um dia eu que proclamei isso, agora eu me envolvo naquele lamaçal de lá de trás? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o reino celestial do Senhor e o reino das trevas de Satanás, que quer arrastar tua alma para o inferno. Ou você abandona o adultério, ou você vai para a perdição eterna. Você sabe disso. Ou você abandona os vícios, ou é perdição eterna. Não tem meio termo com o Senhor Jesus. Porque cocheais entre dois espíritos e dois pensamentos. Com o Senhor é sim, sim, e não, não. O que passar disso vem de quem? Você sabe disso, igreja. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Ou você ignora que o dia que você desceu as águas, você estava tipificando a morte para o mundo, assim como Jesus Cristo deu a vida por você? Aleluia. Você está ignorando esse fato? Glória a Deus. Com o passar do tempo, você virou um mecânico religioso dentro de uma congregação, de uma denominação que é centenária. E eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus. Eu tenho apenas 3 anos e meio na Assembleia de Deus. Pela bondade e misericórdia do Senhor, estou como diácono, trabalhando na obra do Senhor e aprendendo
Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Naquele dia que eu desci as águas, eu falei: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu morri para tudo aquilo que eu fazia. Não posso mais ter contato. Não quer dizer que você vai virar um religioso fanático que vai rejeitar as pessoas lá fora que você conhecia no passado. Pelo contrário, é a mensagem da Assembleia de Deus aqui em Belém. Nós somos sal da terra. Nós damos sabor para eles. É eles que olham para nós e vê algo de diferente. É eles que olham para nós e falam assim: rapaz, mas aquele irmão está diferente. Aquela irmã que, olha, era fofoqueira, era caluniadora, mentia assim, rolo. Agora é uma santa mulher de Deus, uma vida reta, plena, uma vida exemplar. Eles observam, às vezes não falam nada, mas observam. As pessoas nos olham, você acha que não? E aonde quer que você esteja, viu? Aonde quer que você chega, se você é uma pessoa que vive para Cristo, que você exala o bom perfume de Cristo, como Paulo diz à igreja de Corinto. Se você é uma pessoa que exala o perfume de Cristo, as pessoas percebem. Essa pessoa tem algo de diferente. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos molda, nos transforma, muda a nossa forma de pensar, de falar, de se vestir. Então, aquelas pessoas que você teve prática lá no passado, hoje você vai até elas para falar sobre o teu Salvador, aquele que te salvou e transformou a tua vida. Você pode glorificar a Deus, igreja? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo, aleluia, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Todo dia, meu irmão, não interessa se você se torna a Cristo há 40 anos atrás, todo dia, desde aquele dia, é novidade de vida para você. É o dia que você acorda, dobra o joelho e fala: oh Senhor, obrigado pela tua bondade. Eu estou até com uma enfermidade, estou com uma dor, mas só o fato de eu abrir meus olhos e ainda estar vivo na tua presença, eu quero te louvar, te agradecer, te adorar e reconhecer que tu és o meu único Salvador. Novidade de vida todo dia, irmão. Aleluia. Não deixa as sofismas de Satanás, as pinguinhas, tirar a alegria da tua salvação, meu irmão. É trabalhoso, como o irmão disse aqui mais cedo, tem perseguição, tem dor, tem calúnia. Glória a Deus por isso. Eu estou lendo o livro, eu sugiro à igreja As Aventuras de Daniel Berg na Selva Amazônica. Olha que livro fantástico, o que o pioneiro da nossa igreja passou. Eu até presenteei ele hoje com meu pai. Que livro maravilhoso, que livro espetacular das coisas que o pastor Daniel Berg passou. Aqui em Belém sim, mas quando ele deixa o pastor Gunnar Wingre na cidade e vai sentido Bragança e mata dentro ali, as coisas que ele passou para falar de Jesus, meus irmãos. Às vezes você vai sair sendo perseguido. Sabe por que falaram mal de ti? Tu acha que isso é perseguição? A igreja brasileira não sabe o que é perseguição comparada à igreja lá do Oriente Médio. Em Divinópolis, uma cidade de Minas Gerais, tem um pastor que foi missionário lá na Ucrânia, na época ali que era dividido com a antiga União Soviética. Ele fala que eles eram 10 missionários, 9 foram decapitados na frente dele. 9 só ele sobreviveu. Por que, irmão, que sobreviveu? Porque, não sei como, ele explicou, eu não lembro, sei por uns 2 anos, que ele tinha uma cidadania russa. E quando foram executar ele, ele mostrou. Então, abriram mão de matar ele. Ele voltou para o Brasil, ficou 6 meses com o psicólogo, que nem ia na igreja, abalado com o que ele viu. E você acha que você é perseguido? Às vezes só porque o ar não está ligado, você quer sair da igreja. Ah, tem dó, irmão, me perdoa. Eu não sou pastor, não estou aqui te doutrinando, mas o que o Espírito Santo coloca no meu coração, onde quer que eu falo, irmão? Você está numa igreja que tem raiz. Você está numa igreja que tem compromisso com o Evangelho. Você está na Assembleia. Não estou idolatrando na igreja não, meu irmão. Você está numa igreja que ela é missionária e é pentecostal. Nós reconhecemos que ainda hoje Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo. E em breve Ele voltará. Aleluia. Ame a Jesus Cristo. Aleluia. Eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Quem sou eu? Quem sou eu? Que um dia estava sentado nas mesas dos bares, uma hora dessa, domingo igual essa. Marcos Senhor, meu testemunho aqui, ó. Eu e ele. 8h30 da noite, estava aí, ó. Só Deus sabe fazendo o quê. Hoje estamos aqui louvando ao Senhor junto com vocês. Glória a Deus.
andemos em novidade de vida, irmãos. Verso 5. Porque se somos unidos com Ele, aleluia, na semelhança da sua morte, certamente, eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo, convicção, certeza, não tem meio termo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se somos unidos com Jesus na morte dele, então certamente na ressurreição dele também estaremos com ele, meus irmãos, naquele dia. Ah, mas aquele dia virá, e virá como um ladrão para muitos. Se ele virá agora, se ele vir agora, a sua vida está no centro da vontade de Deus. Só você sabe responder essa pergunta. O pastor Paulo não sabe, eu não sei. O pastor Samuel Câmara não sabe. Verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, olha isso, cremos que também com Ele viveremos. Se eu já morri para esse mundo, eu abandonei as velhas práticas, eu morri com Cristo, então com Ele eu tenho certeza que eu também viverei naquele dia. Na Jerusalém celestial, estarei perpetuamente adorando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quem tem essa esperança aí, igreja? Aleluia! Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Para a glória do Senhor Jesus, eu vou testemunhar algo aqui. Lá em Uberlândia, minha mãe de vez em quando vai lá e ela sabe o que eu estou falando. Nós temos a Secretaria de Missões, acredito que aqui vocês devem ter também. Tá? A gente chama de SEMAP, Secretaria de Missão aos Povos. Então eu faço parte da agenda da SEMAP. Então nós temos dentro da cidade, com o tempo central, mais congregações, deve ser mais de 93 igrejas. Então, eu faço parte da agenda SEMAP, aí tem a agenda particular, dou aula na escola dominical, tomo conta dos cultos de ensino na terça-feira. Nós temos um caminhão que é uma igreja móvel, um caminhão de cruzada evangelística, eu faço parte da logística da cruzada. Auxilio o pastor Álvaro nas viagens. A minha vida, às vezes, quando eu fico um dia em casa à noite, durante a semana é muito. Mas por que eu procuro me esforçar? Porque eu serei recompensado, reconhecido por obras? Não, eu sei que é por fé. Mas se eu faço um paralelo, um comparativo com a vida que eu tive no passado, o tanto que eu me entregava para o mundo, o tanto que eu me entregava para o diabo, o tanto que eu me entregava para as trevas, por que não eu não posso fazer hoje melhor para o meu Senhor, que verteu o seu sangue no Calvário por mim, que não mereço? Seja uma oferta viva, uma oferta monetária, o dízimo é fácil trazer. A sua vida precisa ser a verdadeira oferta. Doa-se na obra do Senhor. Evangelize lá fora. Irmão, você evangelizar, quem disse que você precisa saber evangelizar? Você é dono da obra por um acaso? É o Espírito Santo, com as suas palavras ungidas, que convence o mais miserável pecador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verso 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado. Eu que tenho que me considerar morto. E quando que eu me considero? Quando eu de fato não vivo mais o pecado. O apóstolo João, acho que na sua primeira carta, diz assim: pois aquele que pratica, não é o pecador, aquele que pratica o pecado, procede do diabo. É uma palavra dura, mas é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Verso 12, não reine, não tenha reinado sobre a sua vida, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E quando a Bíblia fala disso, aí, naturalmente na nossa mente já liga a ato sexual. Não é só isso não, irmão. Fofoca, malícia. Quando o pastor te chama para um evento na igreja, você começa a pensar, ou deixa o diabo tocar na tua cabeça, que o pastor quer só estar querendo mão de obra de graça. Ou quando você fica com malícia, com fofoca, com picuinha pelos cantinhos.
Quando você pega algo que não é seu, nem que seja uma caneta, você está usando o seu corpo para o pecado. Não é só com respeito ao ato sexual, não. Não reine, portanto, o pecado em vosso comportar de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo: língua, ouvido, olhos, nariz, mão, enfim, tudo. Membro do seu corpo para o pecado, como instrumento de iniquidade. Meu corpo hoje tem que ser instrumento na obra do Senhor. O teu corpo tem que ser o seu joelho, aleluia, tem que ser instrumento na obra do Senhor, de tanto orar pelo teu pastor, pela uma alma sofrida, pelo teu pastor presidente, pela igreja, para que o Senhor repreender Satanás com seus projetos malignos contra a casa do Senhor. Mas oferecei-vos a Deus, aleluia. Olha que interessante. Eu não preciso que o pastor fique me empurrando, vai Deus, não. Mas Deus vai lá e se ofereça a Deus. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Irmãos, quando o Senhor se revela a partir do patriarca Abraão e adiante, aí vem ali a lei, a Torá, o Pentateuco, vem os profetas. Então há uma aliança entre o Deus de Israel e o seu povo. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, quebrando paradigmas. Não que o plano de Deus tenha mudado, porque o Senhor ele é imutável. Mas o Senhor Jesus vem, exerce o seu ministério, morre por nós que não merecemos. Eu gosto de citar e deixar isso bem frisado: nós não merecemos, mas porque Ele nos amou, nós estamos aqui. Então o Senhor Jesus morre, volta aos céus, manda o seu Espírito Santo para a igreja, e a igreja vai. E eu gosto muito, até citei aqui na terça-feira quando eu vim, acho que foi terça no almoço, quando Pedro vai até Cesareia pregar para Cornélio, naquele culto no lar que Cornélio preparou. A Bíblia relata que Cornélio chamou seus familiares e os amigos mais íntimos para ouvir Pedro. Olha o que é um coração missionário. Aí Pedro vai pregar para gentio, coisa que ele não tinha feito ainda. Vai pregar para pessoas fora da circuncisão, fora da aliança judaica, fora da aliança de Israel. Aí enquanto ele está pregando, mostrando que no Pentateuco e nos profetas, tudo aquilo que apontava para o Messias, esse Messias era Jesus Cristo. E quando ele está falando, a Bíblia relata que caiu o Espírito Santo, aleluia. E os gentios foram cheios do Espírito do Senhor e louvavam a Deus em línguas estranhas. E Pedro sem entender, os irmãos que foram com Pedro ficaram sem entender: como assim? Os gentios receberam o Espírito Santo. É porque o Senhor está aí para todos. Não sejamos como alguns que infelizmente apregoam que o Senhor Jesus morreu só para uma parcela, que só os que estão predestinados à salvação. Pelo contrário, pastor Paulo, nós vamos entrar nesses becos, nas vielas, onde for, e falar: olha, Jesus Cristo te ama, Ele quer te salvar em qualquer lugar, através do nome de Jesus. Almas se rendem para Ele. Mas é necessário. Muitas pessoas falam assim: ah, Jesus disse: vinde a mim como estás. Sim, vinde a mim como estás, mas Ele não disse: permanecei como estás. Ele não disse isso. Vinde a mim como estás. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fui num culto foi numa sexta-feira à noite. Num sábado, no dia seguinte, eu estava no bar bebendo com o Maxwell. E eu falei para ele: Maxwell, eu fui na igreja ontem e eu vou mudar de vida. Ele essa semana agora me relembrou esse fato. Eu fui a primeira vez na sexta, no sábado, no bar, bem com ele ali na Roberto Candelier. Eu falei isso para ele, isso no ano de 2009. Então foram alguns meses, naquele processo até eu abandonar de fato, de verdade, aquela vida triste que eu vivia. Mas quando eu decidi mesmo, eu lembro da última vez que eu fiz uso daquele material entorpecente, foi numa segunda-feira à noite. Na terça-feira, ninguém pediu para fazer isso.
Ninguém mandou. Mas o Espírito Santo clamava dentro de mim: você precisa mudar. Você precisa mudar. A voz do Espírito Santo falava. Eu não era batizado com o Espírito Santo, naturalmente, mas a gente ouve a Deus. Na terça-feira eu fui no culto. No final do culto, pastor nenhum tocou em mim. Ninguém falou comigo. No final do culto eu fui até o altar. Pus a mão no altar e falei: Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu nunca mais, Senhor, eu vou praticar isso. Peço que o Senhor me dê forças, porque eu sozinho não consigo largar. A partir de então, veja a vontade de Deus vinha triplicada. Mas aí eu creio no que está escrito, que diz assim: porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade no céu, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então quando vinha aquelas tentações, aquela aflição, aquela perturbação, aquela angústia, eu falava: em nome de Jesus, Senhor, me dá força, me dá força. E isso já tem 15 anos. E 15 anos que eu tenho amado falar do meu Senhor, entregado na obra dele. Glória a Deus. Para finalizarmos, e daí? Verso 15: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sendo a graça? De modo nenhum, o apóstolo Paulo fala. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis são servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Você não sabe que daquele pelo qual você se oferece, seja do pecado ou da obediência, é desse que você é servo? De quem você é servo? De quem será que eu sou servo? Que é bonitinho pregar, né? Fácil falar. Mas de quem será que eu sou servo? De quem que você é servo? É de Jesus Cristo de fato? Se é de Jesus Cristo, você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Verso 17: mas graças a Deus, porque outrora, em outro tempo, em outra época, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, aleluia, que fostes entregues. E uma vez liberto do pecado, fostes feitos servos de justiça. Não reine no vosso corpo, na sua vida, parcela, igualdade, ligação com a injustiça. Não, você é o servo da justiça, da luz. Aleluia. Falo como homem, olha Paulo falando, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, assim oferecei agora, no presente momento, nessa noite, dia 6 de outubro de 2024, oferecendo agora o vosso membro para servir a justiça, para a santificação, a separação do pecado. Porque quando eres escravo do pecado, estava isentos em relação à justiça. Naquele tempo, olha que pergunta, para a gente finalizar, que o tempo já está findando. Naquele tempo, que resultado colhestes? Lembra, antes de você aceitar Jesus, que resultado você colheu naquela época? Eu posso falar por mim: zero, menos que zero. Não colhei nada de bom naquela época. Eu colho hoje, servindo a Cristo, feliz demais, adorando ao meu Senhor, falando para as pessoas lá fora: olha, Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, em breve ele voltará. Aleluia. Somente coisas de que agora vos envergonhais daquele tempo. Somente coisas que você tem vergonha de falar. Eu falo aqui, não é para querer impactar a igreja, não. Eu falo porque eu tenho que testemunhar o que Jesus fez na minha vida. Porque o fim delas, daquelas coisas do passado, é morte. Eu tenho certeza que o Maxwell, esse rapaz está aqui, ele já era para estar morto. Uma hora, outra hora ele não vem cá, vai testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Aleluia. O Diego também. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. O seu fruto tem que ser da santificação, da separação. E por fim, aleluia, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com a permissão do pastor, a igreja fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Eu não sou cantor, mas tem um louvor que eu gosto muito.
E quem canta, por gentileza, me ajuda aqui. Eu acredito que a igreja conhece. E vamos louvar porque nós esperamos e almejamos aquele dia. Que diz assim: muito em breve vai sair uma notícia. De quê? E o povo desaparecer. Como é que é esse povo? É um povo muito humilde. O que aconteceu aqui? E aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Bem forte agora. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse Grande acontecimento. o que vai acontecer? Muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliar. Mas infelizmente, né? Mas infelizmente não vão encontrar. A igreja é bem forte. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Qual que é a última estrofe agora? A partida está bem forte. Onde está? a juventude desta igreja. As irmãs estão ali, ó. E as irmãs do ciclo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar. São os salvos de Jesus, bem alto agora. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui nós estamos reunidos na tua presença, Senhor. A mensagem que o Senhor propôs ao nosso coração, mesmo com as nossas limitações, nós falamos, Senhor. Agora eu te peço em favor, em especial, do pastor dessa igreja, meu Pai, da pastora dessa igreja e dos obreiros que lhe auxiliam. Continua, Senhor, com a tua mão sobre eles, dando-lhes graça, sabedoria, direção, entendimento, discernimento para continuar abençoando o teu povo, tua casa, tua igreja, tua noiva, Senhor. E pessoas que chegam aqui aflitas, desesperadas, desenganadas, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que ressuscitou. Nós cremos nisso. Continua abençoando esse povo, essa igreja, e que aqui possamos continuar dando glórias e honras ao nome de Jesus Cristo. Amém. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia.